Olá, segunda série, tudo bom? Meu nome é Juliana, eu vou estar substituindo a professora Alessandra por algum tempinho, porque ela teve que se afastar por motivos de saúde, tá bom? E eu sei que vocês já viram a Revolução Francesa com ela, mas a gente vai dar uma revisada e hoje a gente vai ver ela de uma maneira bem legal, que só através da arte, né? É, então a gente vai poder relembrar os fatos mais marcantes da Revolução Francesa através de algumas obras de artes que foram feitas. Bom, essa primeira obra aí, a gente pode ver, perceber claramente que a sociedade, como vocês lembram, a sociedade francesa, ela estava dividida em 3 estados, né? Era o clero, os nobres e o povo e a burguesia, né? Sendo que o povo e a burguesia, eles estavam sustentando através dos impostos as 2 outras classes, né? Então, o artista retratou aí que o povo e a burguesia era o cavalo, né? O burro de carga aí do clero e dos nobres, né? Então tá muito bem retratada nessa imagem. Bem crítica, né? Depois a gente vê aí nessa imagem que é o Rei Sol, né? O Luís XIV. Ele foi a maior referência do poder absolutista da Europa. Ele construiu o Palácio de Versalhes, tão famoso. E era o palácio mais luxuoso que já havia sido construído até então. Enquanto o povo passava fome, né, a rainha Maria Antonieta, esposa do Luís VI, que era o filho do rei Sol, 16º, na verdade, o filho do rei Sol, ela vivia em meio ao luxo da corte francesa, né? Então, vocês podem ver aí pela cor da obra, pelo tamanho do vestido, como ela foi representada, né? Um fato interessante é que os artistas dessa época, eles ainda não tinham a liberdade de expressão, de expressar da maneira como eles gostariam. Eles eram pagos, financiados para poder fazer essas obras de arte, principalmente da nobreza, e a nobreza escolhia até as cores que queria que se destacassem, né? Porque as tintas eram muito caras também. Então, algumas tintas tinham mais valor. Então, você ser um nobre e ter uma pintura na sua casa com uma tinta que é super cara, isso vai mostrar para os outros o seu valor. Então tinha muito isso. O artista ele não tinha nessa época ainda liberdade de expressão, como a gente vê em outros movimentos depois. E aí, para conter uma grave crise econômica, Luís XVI, ele convocou os 3 estados, né? O clero, a nobreza e a burguesia, né, e que o povo. E para que eles voltassem pelo aumento dos impostos, né? E aí, nessa reunião, o terceiro estado, que era a burguesia, que mais financiava eles, se rebelou, falou, não vai ser assim. E aí, essa obra de arte, a gente tem muito claro a burguesia se rebelando, né? Esse acontecimento, parece que a gente consegue até escutar, né? O burburinho dessa assembleia, tudo isso. Bom, a nossa próxima obra de arte é que aí no dia 14 de julho de 1789, o povo ficou cansado da situação da miséria e o povo saiu à rua em protesto e tomou a Bastilha Antiga, que era uma prisão e símbolo do absolutismo, iniciando assim a Revolução Francesa. Então a gente pode ver aí, né, as imagens são muito vivas, muito nítidas, né, do que estava acontecendo. Você consegue ver até movimentos dentro da obra de arte. Lembrando que isso não é um filme, né? É uma tela. O artista soube pintar muito bem. Aí nessa obra de arte a gente tem as mulheres francesas que elas abandonaram seus afazeres e elas marcharam até o Palácio de Versalhes e elas renderam os guardas, tomaram o rei Luís XVI e a esposa Maria Antonieta por prisioneiros. Então a gente vê aí essa revolução, as mulheres também participando dela, né? Bom, aqui a gente tem 2 obras de arte. Uma, primeiro desse homem,
eles eram identificados, o povo, né, normalmente, eles eram identificados como sans-culottes, né? Pois eles vestiam calças sem os culottes, ou seja, não era aquelas calças balonetes, né? Que a gente conhece hoje, aquelas saias balonetes. Então, antigamente, quando você é nobre, as suas calças eram balonetes. Elas tinham esse volume no quadril, né? E aí a moda era utilizar essas calças com culotes largos. E elas eram muito caras, então o povo não tinha realmente acesso a ela. Então, eles eram chamados os sans-culottes, eu acho que é assim que fala. E aí, quando o rei foi destituído, os burgueses e os sans-culottes estavam no comando da França. E com maior poder econômico, os burgueses tomaram poder e convocaram uma Assembleia Constituinte, que promulgou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Agora todos eram iguais perante a lei, que é essa segunda imagem que a gente tem aí da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Bom, a Revolução Francesa depois continuou e esse Robespierre, eu acho que é assim, o líder jacobino do Partido Radical, ele assumiu o governo francês e ele iniciou um período conhecido por terror, quis pegar todo mundo, matar todo mundo, né? E essa segunda imagem, bem curiosa, bem macabra, durante essa fase do terror, milhares de pessoas foram mortas, né? E aí, nessa obra de arte, a gente tem o Marat, que ele era um líder revolucionário e ele foi assassinado. E o mais interessante é que essa obra foi pintada pelo seu amigo e companheiro de revolução, David. Depois a gente vai aprender numa outra aula um pouco mais sobre esse artista bem peculiar, sobre as coisas que ele fez e como ele influenciou a Revolução Francesa. Então, ele viu o amigo dele morto e ele teve a frieza de pegar esse amigo, pôr numa banheira, montar essa cena para poder reproduzi-la através de para poder pintá-la, né? Então ele teve essa frieza de fazer isso. Essa é uma curiosidade sobre essa obra de arte. Bom, aí continua, né? Mais uma obra de arte falando sobre a Revolução Francesa, onde o principal instrumento de morte era a guilhotina. E até mesmo o rei e sua família foram decapitados. Então, eles eram bem cruéis mesmo, não deixavam passar nada. E aí a gente pode observar, quero que vocês observem bastante essa imagem, né, de o movimento, a forma como o artista de fato pinta tudo isso, né, para poder expressar. É muito legal a gente poder ver através dos quadros. Bom, a próxima imagem, desculpa, ela ficou meio desconfigurada, depois eu vou mandar para vocês, na continuação do vídeo, ela numa melhor qualidade, tá? Bom, essa imagem, ela tem a ver com o momento da história que o terror gerou uma série de instabilidades políticas. E com isso, o Robespierre, ele foi deposto, aquele lá do terror. E os gerondinos, o partido burguês, ele assumiu o poder e iniciava aí o período diretório, tá? Então essa obra de arte demonstra esse momento que foi muito marcante. E aí a gente viu que a crise externa ocasionada pela guerra com a Santa Aliança acabou elevando também o papel do exército, né, dentro da política francesa. E aí, quem se aproveitou disso? Napoleão, esse nosso colega aí que está aí na foto, na obra de arte, né? Então, o Napoleão, ele seguiu vencendo em campo de batalhas e todos os inimigos da França, né? E aí ele se aproveitou dessa popularidade dele e se auto-intitulou imperador. Olha ele aí, né? Com a roupinha de imperador. E essa cena eu achei muito legal, muito clássica. Era um costume aí na Europa que os reis e imperadores eles fossem coroados pelo Papa. Porém, o Napoleão, numa demonstração de poder, ele tomou a coroa das mãos do Papa e se autocoroou imperador da França. Né? Mais uma vez, ele mostrando assim a ousadia dele e a vontade dele de realmente estar no poder. E é muito legal se você observar essa imagem, a cara das pessoas, né? Como que o artista conseguiu
traduzir a surpresa na cara de cada pessoa, e até mesmo do Papa, né? É muito legal a gente observar isso. Bom, o Napoleão, ele ficou no poder da França, e a França deixou de ser atacada para atacar. Então, ele estava no começo só se defendendo, e agora ele resolveu, bom, já me defendi, estou livre de todos os meus inimigos, agora eu vou atacar, eu quero conquistar. E aí, ele conquistou uma boa parte da Europa, tirando as monarquias absolutas dessas nações, e no lugar ele colocou os governantes revolucionários. Mas os olhos dele cresceram, né? Ele quis mais, sempre mais. E aí é tão conhecida que a gente sabe sobre a frustrada batalha, a tentativa, né, de invadir a Rússia. Então, Napoleão ele foi derrotado na Batalha de Waterloo. A França estava vencida, mas os princípios da Revolução, liberdade, igualdade e fraternidade prevaleceram e o absolutismo estava derrotado. E assim a gente viu que através da arte a gente pôde contar a história da Revolução Francesa. O que é legal, porque se a gente pensar bem, é o que a televisão hoje em dia faz, né? Os meios de comunicação, a internet. Então, naquela época, o meio de comunicação era realmente as pinturas, né? E os artistas que retratavam esses momentos, eles eram meio que os jornalistas da época, né? Porque eles fizeram esse registro através de imagem e hoje a gente pode estudar. Então, olha a importância da arte de retratar esses momentos e de retratar com ricos detalhes esses momentos, né? Então, mais uma vez, a gente vê a arte influenciando a história e a história influenciando a arte. As duas andam bem juntinhas aí. Na nossa próxima aula, eu vou falar um pouco mais sobre esse artista muito peculiar, muito inteligente, que ele usou as obras de artes para influenciar essa Revolução Francesa, tá bom? Então é isso. A nossa aula termina assim. E eu vou propor um exercício para vocês. Bom, eu vou mostrar para vocês a imagem que eu fiquei devendo para vocês, que ficou meio desconfigurada, só vi na hora que eu estava apresentando. Vou mostrar para vocês. A imagem, ela retrata o momento em que Robespierre foi deposto, né? E o Partido Burguês, ele assumiu o poder. A minha proposta de criação para vocês de artes é que vocês contem sobre a Revolução Francesa, usando a arte da sua maneira, tá bom? Como se você tivesse que fazer um resumo da Revolução Francesa, assim como eu fiz através das artes, você também vai fazer, destacando os pontos principais da Revolução Francesa e utilizando a sua arte. Eu posso usar técnica de quadrinhos, de animação, pode, tá? Só que aí você... como a gente viu que a arte, ela conta a história, o seu desenho, a sua produção artística, ela precisa contar a história da Revolução Francesa, tá bom? Depois que estiver pronto, vocês tiram uma foto, posta lá e manda para esse meu e-mail aqui que vai aparecer, tá bom? E depois põe lá no fichário pra gente poder avaliar depois. Então, até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau!